Olá, pessoal, boa tarde. Peço que quem já estiver conectado mande um chat aqui para a gente, para falar se está nos ouvindo bem, se está tudo certo com o áudio, com o vídeo. Nós já vamos começar aqui em alguns instantes. Vamos ver se alguém já se manifesta pelo chat. Obrigado, Gisele, Cássio. Ótimo, pessoal. Tudo certo, então, aqui com o nosso áudio, com a nossa imagem também. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, o primeiro webinar da série sobre gestão de carbono. Antes de apresentar um pouco mais esse webinar, pessoal, gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Fades Arpelon, sou diretor da área de inovação e tecnologia aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Gostaria também de fazer um alinhamento conceitual bem rápido com vocês, para quem não conhece a Câmara Brasil-Alemanha ainda, e também quem não conhece ali as atividades da área de sustentabilidade da Câmara. Então, a Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Nós fazemos parte de uma rede mundial de câmaras, está presente em 90 países com mais de 140 escritórios. Aqui no Brasil, nós temos Nós temos 103 anos de atuação. Em São Paulo, contamos com mais ou menos 800 associados, que representam aí mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Então, representa até um pouco do DNA da Alemanha, né? Essa questão da indústria muito forte. E a Câmara Brasil-Alemanha tem 3 principais pilares de atuação. Quais são esses pilares de atuação? Negócios internacionais, sustentabilidade e inovação e tecnologia. Sendo que esses últimos 2 pilares, pessoal, sustentabilidade, inovação e tecnologia, são geridos, né, são liderados pelo Departamento de Inovação e Tecnologia. Então, eu, junto com a minha equipe, tocamos esses temas e, obviamente, tocamos principalmente a parte operacional. E por que eu digo isso? Hoje, os principais temas da Câmara Brasil-Alemanha contam com um comitê, que é formado por presidentes e CEOs de empresas, na grande maioria alemã, associadas à Câmara Brasil-Alemanha. Então, não é diferente na área de sustentabilidade, nós temos um comitê de sustentabilidade. Esse comitê é liderado pelo Manfredo Rubens, CEO da BASF no Brasil, e esse comitê tem como objetivo ajudar a Câmara a estar alinhadas às demandas do mercado. Então, sempre desenvolver atividades, eventos, iniciativas que sejam aderentes ali ao contexto atual de sustentabilidade entre o Brasil e a Alemanha e local no Brasil. E a partir desse comitê de sustentabilidade, nós temos alguns grupos de trabalho, sendo eles ali o grupo econômico e o grupo ambiental. E como resultado desse grupo de trabalho, como iniciativa desse grupo de trabalho, nós tivemos ali o desenvolvimento desse programa de webinars, dessa série de webinars focada na gestão de carbono. E já entrando um pouco no temas de hoje, nosso primeiro episódio, né, primeiro webinar dessa série, vai tratar sobre metas, estratégia e governança na gestão de carbono. E para isso estamos então aqui, deixa eu até passar o slide, perdão, com a Mariana da BASF e a Laline da Foit, que vão apresentar os seus cases relacionados a esse tema, metas, estratégia e governança ligadas à gestão de carbono. Então, Mariana, Laline, peço que se apresentem rapidamente. Mariana, se quiser começar, perdão. Meu nome é Mariana Sigrist, eu sou engenheira química, trabalho na BASF há 19 anos e sou responsável por consultoria de proteção ambiental para toda a região da BASF na América do Sul. Meu nome é Laline Franqueira. Obrigada. Meu nome é Laline Franqueira, eu trabalho na área de vendas de máquinas e equipamentos para a área de papel da Voit. Também sou engenheira química, estou há 18 anos na Voit. Muito obrigado. Obrigado, Mariana, obrigado, Laline, então, pela apresentação. Nós vamos começar agora com a BASF, que vai apresentar um pouco o seu case, vai ter uns 15 minutos de apresentação, e depois vamos para a Laline. Pessoal, como é que vai funcionar mais ou menos a nossa programação, né, a nossa didática? Nós teremos as 2 apresentações e no final teremos ali uns 15 minutos de apresentação também. Então, para quem tiver, vamos dizer assim, alguma dúvida, alguma curiosidade, já pode desde já mandar para a gente ou pelo chat ou pelo Q&A, aqui embaixo, né, o Question Answers. É legal usar o Q&A porque as outras pessoas que estão participando do evento conseguem votar também nas perguntas que mais gostarem. E aí, no final, no momento de perguntas e respostas, nós conseguimos também priorizar aquelas perguntas que são de interesse maior do público. Então, desde já, pessoal, dúvidas, aprofundamentos, questionamentos, mandem pelo Q&A, mandem pelo chat, e no final a gente vai trazer para a Laline e para a Mariana. Então, Mariana, vou passar a palavra para você agora, fica à vontade para compartilhar sua tela também. Tá bom, vou compartilhar.
Legal. Então, Já Maria, estão... apresentação e até daqui a pouco. Obrigada. Tá bom. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre metas, estratégia e governança da gestão de carbono na BASF. A BASF é uma indústria química alemã. Nós fornecemos produtos para diversos outros segmentos industriais. Nós buscamos em nossas atividades, atividades aqui na América do Sul, combinar o sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental. Nossas vendas em 2019 bateram quase 60 bilhões de euros, sendo o EBIT 4,5 bilhões. Temos 117 mil colaboradores aproximadamente no mundo inteiro. Temos 6 unidades Verbund. Nós utilizamos internamente na BASF essa palavra Verbund para indicar os processos químicos integrados que nós temos como forma de ter uma produção eficiente. E, sem contar essas unidades Verbund, infelizmente não temos nenhuma na América do Sul, nós temos espalhados pelo mundo inteiro 361 unidades de produção, com cerca de 100 mil clientes diferentes. Então, esse é um panorama geral da BASF. Nós atuamos em diversos segmentos de mercado, sendo eles os principais químicos, materiais de performance, como poliuretanos, alguns monômeros também. Soluções industriais, nós temos dispersões e pigmentos, principalmente pigmentos para tintas, químicos de performance, os catalisadores automotivos, tintas automotivas e decorativas. Também atuamos no segmento de nutrição e saúde, cosméticos e produtos de limpeza. Inclusive, nós fabricamos alguns insumos para a fabricação de álcool gel nesse último momento de pandemia. E também o carro-chefe da América do Sul, que são as soluções para a agricultura, que são herbicidas, inseticidas. E também nós adquirimos recentemente um segmento de tratamento de sementes. Tá? Então, esse é o portfólio diversificado da BASF. Aqui na América do Sul, nós temos aproximadamente 6 mil colaboradores. Nós dividimos em business centers, 13 unidades produtivas, sendo 7 no Brasil, e vendas somando quase 4 bilhões de euros. A América do Sul, para a BASF, representa em torno de 5% do tamanho da empresa. Nesse mapa, a gente tem a distribuição das nossas unidades produtivas. A nossa sede regional fica no Morumbi, em São Paulo. Nós temos também 2 unidades em Santo Antônio de Posse e Trindade, de pesquisa e desenvolvimento agro. E temos também instituído uma fundação, que é a Fundação Espaço Eco, que nos assessora também nos aspectos de ambientais e de sustentabilidade. As nossas 3 maiores unidades produtivas são o Complexo Acrílico de Camaçari, onde nós fabricamos ácido acrílico, acrilato de butila, que é um insumo para diversos segmentos industriais, e polímeros superabsorventes, que são os materiais utilizados em fraldas e absorventes femininos. Em Guaratinguetá, nós temos diversas unidades produtivas também, fabricamos metilato de sódio, que é catalisador para biodiesel, Celasto, que é uma peça de poliuretano para os amortecedores automotivos, e diversas unidades agro também. Em São Bernardo do Campo, nós temos a nossa unidade de tintas e vernizes. Bom, então a nossa gestão de carbono começa com a publicação dos nossos relatórios de sustentabilidade. Nós buscamos mostrar tanto a evolução dos aspectos econômicos, como os aspectos ambientais também e sociais. E o nosso objetivo é demonstrar que os nossos benefícios para a sociedade superam eventuais efeitos negativos. Bom, para coletar todos esses dados de carbono em todas as nossas unidades, as 361 unidades no mundo inteiro, nós temos uma evolução nas ferramentas digitais que nós vemos utilizando nessa gestão de carbono e de outros dados ambientais. Quando eu entrei na BASF, em 2001, a gente utilizava todas as fábricas, a gente já tinha uma quantidade significativa de fábricas, mas nós fazíamos tudo em pacote Office, normalmente. Em 2002, devido à complexidade dessa coleta de dados, nós adquirimos uma ferramenta denominada Responsible Care Database, que durou até o ano de 2017. Agora a gente tem uma nova ferramenta que se chama RESA, Reporting EHS Application, desde 2018, que é uma ferramenta super interativa, que nos permite trabalhar de forma mais amigável com todos os nossos colaboradores.
Nós coletamos todos os dados de segurança e meio ambiente nessa ferramenta, sendo que as emissões de gás de efeito estufa são coletadas no tópico emissões atmosféricas, energias, que compreende combustíveis, eletricidade e vapor. Sendo que na mesma ferramenta a gente coleta diversos outros dados para gestão de segurança e meio ambiente. Atualmente nós temos 800 usuários no mundo inteiro. Apesar de termos 361 unidades produtivas, nós temos no total 550 companhias, porque tem escritórios de vendas e áreas administrativas também. No total são 6 capítulos e temos mais de 1000 KPIs controlados por essa ferramenta. Nós, apesar de nos basearmos nos conceitos de GHG Protocol ou outros dados internacionais, nós definimos nossos próprios guias internos. Então, eles são a base para que cada colaborador consiga reportar todos os dados de forma harmônica. Nós temos uma diretriz geral para reportes de SMA e 2 específicos, um para emissões atmosféricas, incluindo gás de efeito estufa, e outro para energias. Nós treinamos nossos colaboradores no uso dessas ferramentas, nós temos e-learnings globais sobre como utilizar, como gerar relatórios, como entrar os dados, mas anualmente nós treinamos os colaboradores na América do Sul também. Eu sou responsável por fazer essa coordenação regional, então de 1 a 2 vezes nós treinamos os colaboradores nos principais conceitos, para a gente garantir uma harmonia no reporting. Para a BASF, a maior fonte das emissões de gás de efeito estufa são os processos de combustão para a geração de energia, porque as nossas reações químicas precisam de vapor para acontecerem. Considerando que cerca de 80% da composição do gás natural, que é o nosso principal insumo energético, é composto por metano, o CO2 ele acaba sendo gerado como um produto da reação. Por isso que a eficiência energética para nós da BASF é tão importante, sempre foi relevante, então nós buscamos fabricar mais produtos utilizando menos insumos energéticos. Então, com isso, quanto maior for a nossa eficiência energética, menores são as emissões de gases de efeito estufa. Isso nos levou há cerca de 5 anos a implementar em nossas principais unidades produtivas mundialmente a ISO 50001, que é a gestão de eficiência energética. Aqui eu trouxe um modelo do certificado para vocês. E dentro do RESA, nós temos também uma alocação, porque além da geração de vapor, nós temos equipamentos de processo que também consomem energia. Então, toda essa área vermelha que vocês veem aí ao lado direito, são como a gente reporta o CO2 gerado em reações químicas, ou mesmo estações de tratamento biológico de efluentes acarretam a geração de CO2, e tudo que está em azul são as fontes de combustão, basicamente, que são as prioritárias. Tá? Então, nós temos todas essas regras para reportar internamente. Como as caldeiras são equipamentos estratégicos para nós, para a geração do vapor, nós temos alguns cálculos automáticos desse sistema, com base no consumo do combustível que a gente reporta uma vez por ano e a geração de vapor, nós calculamos a eficiência daquela caldeira. Então, nós esperamos que nossas caldeiras estejam com uma eficiência de 80% a 96%. E esse sistema faz essa verificação automática. Caso a caldeira esteja fora desse range, nós solicitamos um comentário e planejamos a substituição da caldeira ou algum ajuste operacional. Por quê? Quanto mais ajustada tiver a caldeira, menor vão ser as emissões de CO2. Por isso que isso é relevante para nós. Em Guaratinguetá, nós temos uma caldeira especial, onde nós temos uma caldeira combinada. Ao mesmo tempo que a gente gera vapor, nós cogeramos energia elétrica. Uma das principais ações globais da BASF para a gente conseguir reduzir as nossas emissões é a instalação desse tipo de caldeira. Na América do Sul nós temos só em Guaratinguetá, e hoje quase 10% de toda a demanda de energia elétrica do site é cogerada nessa caldeira. Aqui eu trouxe um comparativo que é muito relevante para nós no Brasil, que é o comparativo dos fatores de emissão para eletricidade importada. Então vocês veem que se a gente comparar o Brasil com outros países, a gente já tem esse benefício de ter um fator com menor emissão de CO2, e isso é benéfico para nós mundialmente.
Aqui os Estados Unidos aparecem com 2 fatores, porque lá os fatores são definidos por estado. Então, a gente tem desde 0,148 tonelada de CO2 por megawatt até 0,84. A gente publica nesse mesmo reporte anualmente o nosso balanço de gás de efeito estufa por todos os gases. Globalmente, nossas emissões são de 20 milhões de toneladas, sendo que a América do Sul representa cerca de 0,75%, por volta de 150 mil toneladas por ano. Desde o protocolo de Kyoto, nós vemos definindo metas a médio e longo prazo para reduzir as emissões. Nós iniciamos com o protocolo de Kyoto em 2002. Nossa meta era até o ano de 2012 e era reduzir 10% das toneladas de CO2 por produto vendido, sempre metas específicas. Ao longo dos anos, conforme nós fomos atingindo, a gente subiu para 25% de redução em 2007, depois para 40%, e no ano de 2018 e 2019, que começaram as discussões em relação ao Acordo de Paris, nós definimos alterar nossa estratégia de forma mais arrojada e transformar nossa meta de redução para uma meta de redução absoluta, em que nós pretendemos que as emissões estejam estáveis de 2018 a 2030. Ou seja, eventuais crescimentos de expansão de fábricas, nós vamos compensar reduzindo as emissões. Então, nossa meta atual é crescimento neutro de CO2 até 2030. Essa linha laranja que vocês verificam é o desempenho do mundo inteiro. Então, em 1990, a gente tinha cerca de 40 bilhões de toneladas sendo emitidas. Hoje nós temos mais, ou seja, apesar dos esforços de todos os países, empresas, etc., a gente só vem aumentando constantemente as emissões. Na base, desde 1990, a gente já conseguiu cair pela metade. Em 1990, nós emitimos 40 milhões de toneladas. Hoje emitimos 20. E o nosso objetivo é chegar em 2030, no máximo com 20. Então, esse crescimento que nós teríamos com essa linha tracejada preta, nós teríamos que trabalhar nessa compensação de toda essa área cinza. Esse que vai ser o nosso grande esforço. Como que nós vamos atingir isso? Continuando a reduzir as emissões das nossas produções, melhorando a eficiência energética e os processos. Apesar do Brasil ter esse benefício de nós termos a nossa matriz de geração de energia elétrica com base hidrelétrica, mundialmente o cenário é diferente, então nós pretendemos ampliar a participação das energias renováveis no nosso portfólio de energia e, ao mesmo tempo, estamos pesquisando novas rotas de processo para ter rotas com menor emissões de CO2. Aqui o índice desde 1990, em que a gente dobrou nesse período a produção e reduziu pela metade as emissões de CO2. Então, eu acho que isso é importante a gente enfatizar, que apesar da gente estar definindo metas adicionais, a gente já vem trabalhando nesse tema há muitos anos. Algo interessante da América do Sul também, que eu gostaria de apresentar, dentro da nossa unidade produtiva em Guaratinguetá, nós estamos às margens do Rio Paraíba do Sul. Então, desde 1984, nós iniciamos a restauração da floresta, da mata ciliar, a princípio para atender o Código Florestal, mas ao longo dos anos nós decidimos continuar esse plantio. Hoje, cerca de 40% da nossa propriedade é coberta por florestas. Nós temos cerca de 132 hectares. Em 2011, nós fizemos um estudo de mensuração do carbono estocado nessa floresta. Então, no pasto, antes do plantio, nós tínhamos cerca de 20 mil toneladas de CO2, porque o solo é um reservatório de carbono. Com o plantio, nós medimos 33 mil toneladas, então a gente tem um estoque atual de carbono de 50 mil toneladas nessa floresta. Esse programa Mata Viva, ele é hoje gerenciado pela Fundação Espaço Eco, que foi instituída pela BASF, e além de Guaratinguetá, nós temos essa iniciativa de plantio de árvores em diversas outras unidades no Brasil inteiro. Muito obrigada. Perguntas acho que serão feitas no final. Vou passar para a Laline agora. Muito obrigado, Mariana. Sim, perguntas serão feitas no final. Até convido o nosso pessoal que está acompanhando aqui a mandar pelo Q&A. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode mandar pelo chat também.
mas como eu falei, pelo Q&A, o Question and Answers, a gente consegue votar também. Então, convido vocês não só enviarem suas perguntas, mas votarem, perdão, naquelas perguntas que vocês acharem mais interessantes. Laline, passo a palavra para você agora, falar um pouquinho da Voit. Obrigada, Bruno. Então, vamos continuar aqui nossa apresentação falando. Eu quis trazer aqui para a gente como que a climática. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho hoje do caminho da Voit para chegar numa situação de neutralidade climática. Falar um pouquinho da Voit, em números, nós somos uma empresa, tamanho hoje, 4 bilhões, um pouco mais de 4 bilhões de euros, mas é uma empresa alemã com uma presença global, presente em mais de 60 países. Temos quase 20 mil colaboradores, é uma empresa familiar, até hoje, desde 1867, temos uma tradição de investir em pesquisa e desenvolvimento, 5% do nosso resultado é reinvestido em P&D, e estamos presentes em 5 mercados. A Voit é um nome mais familiar para quem é desses mercados, mas eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente faz. 1/4 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo é produzida por tecnologias, produtos com serviços Voit. A Voit está presente no mercado de óleo e gás, tem equipamentos para extração, transporte e processamento dessas matérias-primas. Estamos no setor de papel, que é onde eu atuo. As tecnologias Voit são usadas em todos os setores da indústria de papel. Grande parte da produção mundial de todos os tipos de papel que a gente conhece passam por máquinas, equipamentos, soluções Voit. Está presente no ramo de matérias-primas com acoplamentos, redutores, alguns componentes para viabilizar a disponibilização dessas matérias-primas para processos industriais. E, finalmente, transporte e automotivo. A Voit é um dos principais fornecedores de tecnologias de mobilidade para o mercado automotivo e para serviços de transporte também. Embora eu trabalhe na área de vendas, eu quis trazer esse tema que gera curiosidade e está ganhando relevância cada vez mais, que é como que a gente atinge o que é ser carbono ou neutro em clima. O que é chegar numa emissão de carbono zero? Há uns 10 anos, a Voit criou um departamento centralizado de sustentabilidade na Alemanha. E de lá para cá, a gente já vem colhendo alguns frutos desse trabalho, né? De acordo com os órgãos de certificação, no nosso ramo, nós somos uma das empresas mais sustentáveis. Então, a gente está aí entre os melhores 20% na categoria máquinas. Temos um Prime Status, uma avaliação positiva em mercados de capitais, que pode trazer uma redução de custos de capital para a gente. Nosso Green Controlling Process, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também é premiado. E aqui, os nomes mais conhecidos aqui, alguns dos nossos parceiros de negócio, nossos clientes, avaliam positivamente o nosso desempenho no quesito sustentabilidade. Mas eu queria falar... desculpa, também trouxe aqui um exemplo local, também nosso site em São Paulo tem as suas práticas relacionadas ao meio ambiente, a direitos, a ética, reconhecidos por órgãos internacionais. Então, eu queria falar aqui no quesito segurança social. Quando a gente pensa em sustentabilidade, logo a gente pensa nos fatores ambientais. Porém, a sustentabilidade vai além, são 3 grandes pilares: o ambiental, o econômico e o social, e isso traz realmente resultados financeiros que garantem a continuidade dos negócios. Então, já há 20 anos, um pouco mais, a Voit é um exemplo quando se fala em segurança, e a gente sempre segue o nosso programa Safety First. A gente acompanha a nossa redução aqui da taxa de acidentes, que é um dos indicadores bem importantes. Temos certificações e essas ações se refletem em resultados financeiros assim, práticos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Anualmente, 400 mil euros de cashback na Alemanha. No Brasil, 600 mil. Isso aqui a gente está falando de savings em apólices de seguro. Premiação, inclusive, em dinheiro na China.
simplesmente por seguir e atingir nossas metas na área de segurança. E aí, usando essa experiência desse gerenciamento de dados em segurança, a Voit começou a trazer para a área de eficiência ambiental. Como uma empresa de engenharia, a gente quer sempre medir e ver qual é o valor que isso está trazendo. Com ações, iniciativas para melhor eficiência ambiental, então a gente tem os aspectos ecológicos sendo vistos e combinando com os resultados, nós temos aqui reduções de consumo de energia, com ações como, por exemplo, adequar o horário de funcionamento dos nossos equipamentos aos horários de pico, onde a energia custa mais. Aqui no Brasil, por exemplo, diminuímos 22% com relação ao ano fiscal 2011 2012, esses números. Já reduzimos 21% de lá para cá nossa geração de resíduos. Reduzimos o nosso consumo de água fresca em quase 40%. Aqui em São Paulo, nosso site, toda a água, por exemplo, dos banheiros do uso de vaso sanitário é água de reuso de chuva, sanar vazamentos. Com isso, a Voit globalmente já economiza aqui 730 mil metros cúbicos de água por ano nas suas ações, e isso se reflete em resultado, 18 milhões de euros anualmente por conta dessas iniciativas, que combinam os aspectos ambientais com os financeiros. E, adicionalmente, a gente tem premiações e certificações que atestam isso. O objetivo da Voit e a visão nessa questão sustentabilidade nós somos líderes em tecnologia, mas a gente não quer mais estabelecer só os padrões tecnológicos nas indústrias em que a gente atua. A gente quer também ser referência quando diz respeito à sustentabilidade. Então, eu vou deixar aqui o link, acho que essa apresentação vai estar disponível depois, quem quiser saber um pouquinho mais, dá para acessar nosso relatório de sustentabilidade aqui, desculpa, pelo QR Code aqui. E aí a gente sempre a gente está olhando para o mercado, o que está acontecendo, para os stakeholders, e fizemos aqui uma avaliação com os nossos stakeholders externos e internos, em quais campos de sustentabilidade esses stakeholders veem maior importância. E aí, claro que quando a gente fala responsabilidade pela cadeia de fornecimento, responsabilidade pelos colaboradores, falando de novo no social, gerenciamento sustentável, sociedade, ambiental, todos são fatores de peso. Mas a gente vê que tanto internamente quanto externamente, a responsabilidade ambiental é um aspecto que tem muita relevância e que nossas ações deveriam ser direcionadas por esse resultado. Então, no mercado a gente identificou esse caminho do desenvolvimento sustentável, esse é um trabalho desenvolvido pela Dupont, mas que está disponível e começamos a seguir por aqui. Então, primeiro ponto, gerenciamento dos riscos, verificando nossas licenças de operação para que todas as unidades estejam em conformidade ambiental. A partir daqui, vamos para as ações de eficiência operacional, que a gente viu um pouquinho ali atrás. Isso nos traz, além da eficiência ambiental, uma redução de custos. A partir daqui, a gente passa a olhar para os nossos produtos, né? Vamos gerar inovação, produtos inovadores que sejam ecoeficientes, e isso vai trazer um aumento em vendas. Tudo isso para ter vantagens competitivas, que para a gente sustentabilidade é isso, é a continuidade dos nossos negócios. Mas ser eficiente ambientalmente é um desafio, na Voit não é diferente, a gente acabou de ver aí o caso da BASF, mas aqui para a gente também os desafios são muito complexos, são mais de 120 unidades produtivas, nossa cadeia de suprimentos é responsável por 2 bilhões de euros em compras anualmente, temos custos de energia da ordem de mais de 40 milhões de euros, quase 1 milhão de metros cúbicos de consumo de água fresca por ano. Como é que a gente gerencia tudo isso? Como é que isso nos leva a ir além na questão climática? O que tem uma coisa a ver com outra, né? Vamos lá ver então. O Voit Green Controlling Process, ele permite o rastreamento desses dados e a tomada de decisões.
Periodicamente, todos os sites fazem os seus relatórios, reportam os seus consumos de energia, consumo de água, geração de resíduos, todos os indicadores da área de sustentabilidade. Isso vai para a nossa matriz na Alemanha, que faz o agrupamento de todos os dados. A partir daí, traçamos as metas realistas, porém ambiciosas, de reduções, e voltamos para determinar e implementar novas ações. Isso é um ciclo, isso traz nossos resultados, isso se reflete também em sustentabilidade ambiental. E a Voith aí tem as suas metas ambiciosas para eficiência, falando em aspecto ambiental. Redução de consumo de energia, novamente de 2011-12 até 2021-22 em 30%. Redução de geração de resíduos no mesmo período, 35%, e redução no consumo de água em 40%. Mas ter essas metas não é mais referência, isso não é agressivo, porque todas as empresas estão buscando isso. Entre os nossos clientes, concorrentes, pares, a gente vê aqui, 71% já faz esse gerenciamento, já faz gerenciamento do CO2, já traça suas metas. 10% coleta seus dados, mas ainda não está definindo suas metas, e só 19% não tem a coleta de dados. Então, o que é isso que a Voith busca ser referência? Como ser referência? A gente tem que ir além, e há uma pressão também da sociedade pela neutralidade climática. E aí a gente vê as empresas pioneiras aqui, unidades já neutras, eu vou falar um pouquinho até da Bosch aqui, um pouquinho para frente, GE, unidades de negócio neutras, a gente está vendo aqui 2018, 2020, empresas que já atingiram esse ponto. E a Voith se insere aqui, ó, em 2022, atrás aqui, Chrysler, Audi. E logo aqui em 2022, a Voith também vai ser neutra em carbono, emissões de carbono. Como que a gente vai fazer isso? Então, a Bosch, como eu falei ali, ela é pioneira no processo da neutralidade climática. Ela é muito maior que a Voith, porém é um excelente exemplo para a gente. E aí vamos seguindo esses passos. Quais são os passos que vão fazer a Voith atingir neutralidade climática nos seus sites? Primeiro, redução de consumo de energia por aumento de eficiência. Então, um pouco do que a gente falou lá. Adequação do horário que meu equipamento está consumindo, projetos de substituição de iluminação por LED, projetos de aumento de eficiência nos seus sites, nos seus escritórios. Feito esse trabalho, redução de consumo de energia vinda de combustível fóssil por geração própria, seja por energia solar ou energia eólica, gerar a própria energia que será consumida, energia verde e renovável. Em terceiro lugar, onde não é possível a instalação de produção de energia limpa, nós fazemos os contratos de energia limpa, contratos de energia verde, com os seus respectivos certificados de energia renovável, quando isso não é possível. E aí, finalmente, em lugares onde essa compensação é necessária, onde não há outra alternativa, a matriz energética não permite, a gente compra os créditos de carbono, de acordo com os projetos aqui os projetos de redução do GHG protocolo. E aí que nós estamos hoje aqui reduzindo já, e a gente fala que é energia sobre vendas, porque se eu produzo muito mais, o consumo bruto vai subir, mas não necessariamente o consumo proporcional. Se estamos numa situação de crise como hoje, eu não tenho consumo e eu vou vir aqui mostrar um resultado bonito, porém não produziu, então eu tenho aqui sobre vendas, ou sobre valor agregado, até 2022, com os passos de redução de consumo, produção própria de energia, contrato de energia limpa, ou créditos de carbono, a Voith vai ser neutra em 2022. E a partir daí, os próximos passos são continuar investindo anualmente 5 milhões de euros, estendendo esse projeto, já neutro em carbono equivalente, porém as metas até 2024 e 2025 é reduzir ainda em 35% o consumo de energia provinda de combustíveis fósseis, e nos anos seguintes, até o ano 2050, ter reduzido
em 90% esse consumo remanescente e geração de carbono proveniente de energia vinda de combustíveis fósseis. Eu agradeço, Bruno, a Câmara, o comitê, a oportunidade que a gente tem de trazer esse tema hoje, e vou deixar meus contatos aqui para a gente conversar um pouco mais também, se for necessário. Obrigada. Muito obrigado, Laline. Ótimas apresentações. Obrigado, Mariana, também. Já temos aqui diversas perguntas que recebemos. Vou começar a abrir aqui, então, o Q&A. Só enquanto eu abro, eu vou já fazer uma pergunta para vocês, que até, uma vez que eu sou o diretor da área de inovação e tecnologia, sempre vem esse interesse, eu vejo que está presente também, de certa forma, na apresentação de vocês, que é qual a relação do tema digitalização com a gestão do carbono. Porque eu vi que vocês focaram muito, por exemplo, na questão do Big Data, dessa análise de dados, de terem ferramentas. Então, eu queria saber um pouco dessa relação, e até puxando uma pergunta que foi feita aqui pelo público também, se essas ferramentas que vocês utilizam de Big Data, tanto no caso da BASF quanto da Foit, elas são ferramentas próprias da própria BASF ou da própria Foit, ou são ferramentas utilizadas de terceiros? E aí, Mariana, se quiser começar. Não, no nosso caso, Bruno, nós sempre contratamos consultorias para desenvolver com base em alguma ferramenta existente, mais adequada para a nossa necessidade. Você viu aquele exemplo que a gente tem do controle da caldeira? A gente tem também algumas regras. Sempre que algum dado tem uma variação de 15% em comparação com o ano anterior, é obrigado a ter um comentário. A gente adquiriu essa ferramenta RESA da empresa Enablon, é uma empresa internacional que fornece softwares, a gente analisou vários tipos de ferramentas, mas eles fizeram uma ferramenta específica para nós, com base nas que eles já tinham, tá? Tá no mudo, Bruno. Perdão, gente. Ah, tá. E como é que funciona na Foit? Isso, eu vou deixar, a gente tem aqui o Afonso com a gente, que é o responsável pela área de sustentabilidade aqui em São Paulo, ele é usuário dessa ferramenta, faz esses reports, eu vou deixar que ele fale um pouco sobre o nosso sistema. Afonso, fica à vontade, então, se quiser conectar aqui, ligar sua câmera, o áudio. O áudio está funcionando, né? A câmera que não entrou, ok. Olá, entrou agora. Olá, boa tarde a todos. Então, sim, a gente utiliza uma ferramenta que foi adquirida na Alemanha de terceiros, desenvolvida pela Quantic, chamada HSE+, HSC+. Essa ferramenta é uma ferramenta muito versátil, ela adquire dados de sustentabilidade, de meio ambiente, falando de resíduos, falando de análise de risco de todas as unidades, trabalha com auditorias, então ela é uma ferramenta muito completa e é através dela que a gente informa todos os dados de sustentabilidade para a Alemanha. Todos os dados são compilados e divulgados por todos os outros sites através dessa ferramenta. Então, a gente trocou ao longo dos anos, né? Esse departamento de sustentabilidade, como a Laline disse, ele tem uns 10 anos aproximadamente, um pouquinho mais, mas a gente começou com uma ferramenta também adquirida e migramos para essa que é mais completa. Então, hoje a gente trabalha com a HSC Plus da empresa Quantic. Muito obrigado, Afonso e Laline. Tem a primeira pergunta aqui, eu vou seguir a ordem das mais votadas, tá, pessoal, pelo público. Então, a primeira aqui é do Sérgio Santos, ela é para BASF, mas eu abro também para a Laline responder depois, que eu acho que é bastante interessante, que é a seguinte: onde são definidas as metas da BASF? Na matriz na Alemanha ou elas levam em conta as realidades de diferentes países onde a empresa atua? Geralmente, nossas metas são corporativas, essa meta de crescimento neutro de carbono. Nós temos algumas metas adicionais para outros parâmetros, conforme a Laline mostrou. Nós temos, no nosso caso, na base também, metas para resíduos, água e eficiência energética, mas são regionais. Então, como que nós trabalhamos, Bruno? A gente tem as metas principais vindo da Alemanha, nós colocamos algumas metas complementares e alguma fábrica especificamente, sei lá, eu tenho uma meta de realizar um estudo de ecoeficiência específico. Por exemplo, o ano passado, nós desenvolvemos aqui na América do Sul um projeto para substituir os copos plásticos descartáveis.
Então, a gente fez aqui na região. Então, é uma conjunção, na verdade, de orientações da Alemanha e complementos regionais ou, eventualmente, locais também. Obrigado, Mariana. E Laline, como é que funciona na Voit? Na mesma maneira da Voit, as metas são definidas corporativamente, então lá na Alemanha, mas isso é com base naqueles relatórios que a gente envia, na compilação de dados, e aí quando se faz as metas e volta para a implementação, ela já é adequada aos nossos indicadores, à nossa realidade. Muito obrigado. Temos uma pergunta agora do Júlio Silva, também para os dois, essa aqui eu vou começar pela Laline, que é o seguinte: qual é o maior motivo do aumento das emissões de carbono, mesmo com a adequação das empresas? Eu acredito que essa primeira parte é uma coisa mais geral também, né? Esse aumento de carbono que a gente vem sentindo aí no mundo inteiro. Sim, na verdade, todas as empresas, elas têm por obrigação estarem adequadas estarem alinhadas nas questões climáticas, né, e adequadas ao Acordo de Paris. Então, o que a gente verifica é sempre com o aumento de consumo, vai haver o aumento de geração. Por isso que a gente tem sempre que buscar a eficiência nos processos de produção. Não tem como frear, ou é necessário, aliás, o que a gente está trabalhando muito, como a Mariana também falou, é ser crescimento neutro, mas a gente vê que precisa brecar isso e decrescer. Mas o motivo de haver aumento, Mariana, não sei se concorda comigo, enquanto Sim. houver aumento de consumo, a gente vai ver aumento de geração, infelizmente. Eu acho, gente, que as pessoas não atrelam muito, mas tudo na nossa vida, o veículo que a gente usa consome energia, a energia elétrica na nossa residência, como a população só cresce, a tendência é que tudo cresça, só que essa mobilização que a gente enxerga das empresas e da população como um todo, é no sentido de cada empresa ir buscando, o que eu posso fazer a mais? Tá, se eu não posso reduzir mais internamente na fábrica, eu vou negociar com o meu fornecedor de energia se ela vai vir de fonte renovável. Se eu não consigo ainda, eu vou comprar um crédito de carbono, ou eu vou plantar uma floresta. Eu acho que essa criatividade nossa dos brasileiros, a gente vai ter... Porque, assim, as grandes reduções a gente já fez nos últimos anos. Agora fica mais difícil. Eu até vi uma pergunta ali, para a indústria química, ser zero carbono, gente, porque, assim, o CO2, aquilo que eu mostrei para vocês, ele é um produto de uma reação, é um produto de uma combustão. Então, a gente tem que buscar fontes alternativas, isso que a BASF vem fazendo. Na Alemanha, a gente está pesquisando um processo de steam cracker, com base em eletricidade, ao invés de queima de gás natural, e eletricidade proveniente de fonte renovável. Só que são anos de pesquisa, porque não existe no mundo inteiro. Então, é isso que a gente vai fazendo. Enquanto a gente vai melhorando nas fábricas, outras pessoas estão pesquisando novas tecnologias. O que eu vejo, só mais um comentário, né? No momento que a gente passa a comprar certificado de energia limpa e comprar crédito de carbono, é um mercado como outro qualquer. Uma hora, quanto maior a procura, maior o preço disso, aí a gente volta no resultado financeiro que é necessário, e aí que vão ser os investimentos da energia limpa verdadeiramente, né? Muito obrigado. Ou de processos, ou dos processos que emitam menos carbono, menos CO2. Acho que é bem interessante, né, a resposta das duas empresas, porque cada uma também tem o seu contexto, né, como colocado pela Mariana, também isso muda também o cenário, as metas, assim por diante. E tem essa questão muito bem colocada pela Laline, que é o crescimento neutro, né? É a neutralidade do crescimento também, porque todas as empresas partem do princípio que ela vai crescer e com isso indiretamente poderia aumentar também a sua pegada de carbono. Tem uma pergunta agora aqui, que essa aqui é mais específica para a BASF, que é a seguinte, é do Diego Carvalho. Em que momento a BASF coleta as informações de emissões na RESA? Há um planejamento para que as informações... Perdão, que surgiu uma outra tela aqui. Há um planejamento para que as informações que serão recebidas sejam previamente já conhecidas, estimadas? Acho que um caso de previsão disso. Bom, gente, basicamente nós temos 15 dias em janeiro, porque olha só, os nossos relatórios de sustentabilidade são publicados em fevereiro. A gente precisa ter todos os dados das 361 unidades produtivas coletados até mais ou menos 15 de janeiro.
Em 15 dias eles reportam, mais 15 dias nós revisamos os dados e depois eles seguem para a publicação. Por isso que esses treinamentos e esses guias, eles contemplam tudo. E, por exemplo, cada fábrica tem seu inventário de emissões, nós revisamos, tudo isso ao longo do ano. No fim do ano, para esse prazo do dia 15 de janeiro, mais ou menos, que são 2 semanas, todas as pessoas já estão avisadas, porque a gente tem o período de férias ainda no Brasil, e então todo mundo já tem que deixar tudo organizado, porque a gente precisa ter os dados confiáveis para publicação. Entendi. É assim que funciona. Já desenhado, né, todo esse processo, todo esse training que vocês utilizam tem que estar bem já na cabeça das pessoas, né? Não, e a ferramenta também, Bruno, ela tem uma versão teste. Então, quando eu estou dando um treinamento, a gente faz simulações. Então, eu vou reportar tudo que eu preciso em janeiro, a pessoa já vai saber tudo que ela precisa coletar de dados. Reuso de água, como que ela faz os cálculos e tudo mais. Legal. Muito interessante. Obrigado, Mariana. Tem uma pergunta agora para a Laline, do Verman Kleber. Pergunta para Foit. Considerando que o consumo de energia nas atividades sem geração específica, deixa eu até dar um tique aqui, podemos entender que após a minimização do consumo e a compra de energia limpa, vira neutralização, sem geração específica, podemos entender que após a minimização de consumo e compra de energia limpa, a neutralização vira de compra de créditos de carbono. Acho que, talvez eu tenha lido aqui de umas travadas, mas é no sentido, vamos dizer assim, a partir de certo momento, como é que se chega talvez a essa neutralidade se é somente por meio da compra de créditos de carbonos? Tá, vamos ver se eu entendi, se eu respondo a questão. É isso mesmo, os passos são esses, projetos de eficiência e também, como já falamos, é como fazer uma dieta, né, gente? No começo é uma beleza, você emagrece tudo, aqueles últimos 2 quilinhos ali, eles não vão embora nunca. E esses últimos quilinhos são realmente a energia que a gente vai usar no final dos combustíveis fósseis. Então, primeiro ataca o consumo de energia, depois você vai continuar consumindo, produzindo e consumindo energia. A gente vai para a produção própria de energia limpa, com as tecnologias disponíveis. Eu dei aí exemplo da eólica ou da solar, eu dei uma lida rápida aqui no chat, que é difícil ler e falar, né? Mas também tem suas controvérsias, mas as energias, as tecnologias disponíveis hoje consideradas como energia renovável, limpa e menos agressiva, digamos assim. Próximo passo, não produzir energia própria, mas comprar energia, e aí sim, ficar remanescente. Júlio, né, que perguntou, a gente tem localidades onde a gente não tem nada disso disponível, nada. Então, quando a gente compra créditos de carbono, não é falar, e eu mesma, não sendo da área de sustentabilidade, e até por isso que eu insisti tanto nesse assunto, eu pensava assim, então comprei o crédito, ok, tô bem. Não é isso. Volto a falar, é um mercado, uma hora isso vai se tornar tão valioso que não é sustentável para a empresa no aspecto econômico viver de comprar créditos, mas no momento que eu compro os créditos de carbono, indiretamente, com os órgãos que fazem esse gerenciamento desses créditos, a gente está investindo nas empresas que absorvem o gás carbônico, né? Então, com isso a gente atinge o equilíbrio, na verdade. Tem localidades no mundo, tem localidades, por exemplo, na África, alguns lugares na Ásia, que a gente não tem disponíveis fontes de energia nem limpa nem renovável. Eu espero, não sei se eu respondi, se não respondi, o Júlio pode aparecer aí. Não, muito obrigado, Aline. Acho que respondeu sim. Acho que é bem interessante essa sua colocação. Até porque, né, como você comentou, por enquanto, talvez isso não seja uma moeda, obviamente tem o seu valor, mas ainda seja uma coisa viável. Lá na frente, isso dentro do contexto de sustentabilidade, a parte econômica, essa perna talvez fique um pouco mais balançada, né? Vamos dizer assim. Tem uma outra pergunta que eu acho que, Aline, você respondeu, você passou por ela na sua última resposta, então eu vou passar para a Mariana, que é a seguinte, do Mário Coelho. As energias renováveis, solar e eólica, não reduzem as emissões, pois necessitam de energia de base, para se sustentar na rede elétrica. Tanto no Brasil como em outros países, não é possível mais investir em grandes hidrelétricas. Vocês pretendem investir em biogás para gerar energia para substituir o gás natural? E aí eu até coloco
outra pergunta pelo chat aqui, perdão, Mariana. Incluir também a questão do hidrogênio. Como é que você tem tanto a questão do biogás quanto do hidrogênio? Ah, tá. Não, na América do Sul nós não temos esse tipo de análise de uso de biogás, porque não é um mercado que nós atuamos. Mas na Alemanha a gente tem algumas rotas sendo desenvolvidas para hidrogênio, mas não na América do Sul. E em relação a renováveis, vocês viram que aquele fator que eu mostrei do Brasil, nós temos uma posição privilegiada, mas lógico que a gente acompanha também, a gente tem um grupo global de mudanças climáticas, onde a gente acompanha todos esses índices globais, e isso afeta toda a matriz de energia da BASF, mas todas essas atividades focadas em energias renováveis estão mais localizadas em outras regiões do mundo e não na América do Sul. Tá? Por a gente já ter uma posição privilegiada. Em relação ao hidrogênio, vocês têm alguma iniciativa nessa linha, Mariana? Não, também não. Hidrogênio, a gente tem uma nova rota de processo a partir do metano sendo desenvolvida na Alemanha, mas está naquelas pesquisas que a gente vai fazer de 2030 até 2050 de novas tecnologias low carb. Entendi. Tá? O próximo ciclo, vamos dizer assim, da base. Sim. A gente já começou, a gente está em pesquisa, mas isso está sendo desenvolvido ainda. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta, aqui também acho que um pouco mais focada para baixo, mas também pode se abrir para a Laline, que é a seguinte, do Vitor Salomão Ferreira Franco. Boa tarde, chega um pouco atrasado, se tiver sido falado, desconsidere. Como a BASF tem trabalhado suas compensações de GE, projetos florestais próprios de terceiros? Se sim, qual a proporção? Acho que você passou, né, Mariana, por um pouco por esse, mas quiser comentar rapidamente. É que, na verdade, vocês viram, o reflorestamento que nós começamos em Guaratinguetá, ele começou em 1984, não tinha-se essa preocupação, sabe? E a floresta, gente, ela é um reservatório de carbono, mas é um processo muito lento. Então, a gente precisa de 7 árvores para compensar 1 tonelada de CO2. Então, você vê, aquele valor que eu mostrei de 35 mil toneladas foram ao longo de 20 anos de uma floresta. Então, se a gente comparar as compensações de florestas com as emissões de empresas, não tem uma proporção. Por isso que a gente vê que zerar emissões, a gente precisaria a gente pegar a NDC brasileira dos 12 milhões de hectares que vão ser reflorestados, pegar todas as empresas porque é um volume muito considerável que precisa ser compensado. Eu acho que a parte positiva é que a gente vai agregar desafios ambientais, tanto das empresas que precisam compensar suas emissões, como dos países que precisam recuperar suas florestas, mas não é uma conta simples de se fazer. Perfeito, muito obrigado, Mariana. Agora tem uma pergunta que são para as duas empresas também. Vou passar a palavra primeiramente para a Laline.